Os princípios clássicos para você ser um estudante melhor ou um aluno melhor. Apesar que existem diferenças entre aluno e estudante, mas isso fica para um próximo vídeo. Então vamos lá. Primeiro princípio clássico para você ser, sim, um estudante melhor. Amor pela verdade. O que eu quero dizer com isso? Você não deve estudar somente visando as notas. Ou seja, você não deve estudar. Aqui o objetivo não é somente, né, nas notas, é você buscar sabedoria, buscar saber mais, certo? Esse é o princípio clássico. Inclusive, até, se eu não me engano, eu não vou me lembrar se é Platão ou Sócrates que. Não vou me lembrar se é Platão ou Sócrates que fala sobre isso, né? Que você deve sim sempre buscar a verdade, a sua bússola deve ser a verdade, certo? Segundo princípio clássico para você ser um estudante, um aluno melhor, é você, no caso, fixar os fundamentos, certo? Os fundamentos daquela matéria antes de querer inovar, antes de você querer, no caso, tem até uma frase, se eu não me engano, é do Newton, eu só cheguei mais longe porque eu subi no ombros de gigantes, acho que alguma coisa, se eu não me engano, é do Newton. Ou seja, ele pegou todas as contribuições do passado, aí sim, a partir daí ele fez a sua contribuição, entendeu? Então, esse é o segundo princípio clássico, certo? Terceiro princípio clássico para você ser um excelente estudante, um bom estudante, é você sempre fazer o exercício da dúvida e da razão. Inclusive os grandes filósofos estoicos, né, questionam muito, né, a respeito, questionam com respeito, certo? E com lógica. Ou seja, você não deve questionar por questionar, entendeu? Tem que ter um fundamento, certo? Ou seja, você está aprendendo algo, tá? Vamos supor, você ficou em dúvida. Teve alguma outra pessoa que ficou com dúvida nisso? Teve alguma outra pessoa ao redor, ao longo dos anos, que respondeu essa dúvida? Se teve, eu vou lá procurar saber, entendeu? E a pessoa que respondeu conseguiu sanar minhas dúvidas? Se não, tem outras pessoas que têm essas dúvidas, certo? Vocês têm que ter muito claro isso. É assim que você vai evoluindo, certo? Também, quarto princípio, né, clássico, clareza na expressão. Ou seja, a pessoa que ela escreve, fala muito bem, geralmente ela vai saber argumentar muito bem. E isso envolve também o aprendizado. Ela aprende bem, entendeu? Os conceitos. Ela não se contenta em aprender só em ficar só na superficialidade. Ela vai a fundo nos conceitos, certo? Então, esse é mais um princípio clássico. Quinto princípio clássico, virtude e hábito. O bom estudante, o bom estudo, ele exige ordem, exige disciplina e exige constância. Sim, por quê? A partir do momento. Lembra quando eu falei sobre que a partir do momento que tá difícil, né? Algumas pessoas acabam optando por largar a mão, entendeu? Não. Muitas das vezes é ali que você, na hora que você tiver dúvida, na hora que você tiver dificuldade, você tem que encarar isso também com um aprendizado, entendeu? Tem como você sim evoluir bastante com dúvidas e aprendizado. Inclusive, eu fiz um vídeo aí sobre isso, explicando, né, como as lacunas, né, na hora que a gente aprende do nosso conhecimento, ajuda muito, mas muito a gente, certo? Então, vamos lá. Então, procure sim conhecer, no caso, se expressar de uma maneira melhor, certo? Adquirir disciplina, constância, ordem, certo? Isso ajuda bastante. Sexto princípio clássico para você ser um excelente estudante: imitar grandes mestres. Mas imitar em que sentido que eu quero dizer? Não é você copiar, mas é você procurar ler os autores clássicos, aprender, certo? Ver o que eles têm, o que quais pontos que você gosta neles, quais pontos que você não gosta deles, entendeu? Aprenda o que você quer aprender com quem já estudou a fundo, entendeu? Então, geralmente os grandes mestres têm muito a ensinar. Por isso que os clássicos, eles são atemporais, entendeu? Porque geralmente o clássico, ele vai, no caso, solucionar um problema universal, um autor clássico, por exemplo. Então é muito importante você ler, sim, autores clássicos, certo?
E, por último, mas não menos importante, unidade do saber. E isso aqui é essencial. Entender que todas as áreas de conhecimento se conectam. Filosofia se conecta com a arte, se conecta com a ciência. Não é à toa que, por exemplo, um grande polímata, né, da história, Leonardo da Vinci, ele conhecia muito bem a arte, conhecia muito bem, né, ele inventou várias coisas, então ele era um estudioso, ele estudava além, né, tudo o que ele se interessava, ele procurava ir a fundo, certo? Não era à toa que ele era um grande polímata, né, ele era um grande polímata. E, e aí, vocês sabiam que eram esses os 7 princípios clássicos para para ser um bom aluno, um bom estudante? Sabiam? Me contem aqui e não deixem de me seguir para mais conteúdos como esse.